Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 47 do livro O Desejado de Todas as Nações. Neste capítulo nós temos assim: toda a noite fora passada no monte, e ao nascer do sol, Jesus e os discípulos desceram para a planície. Absorvidos em seus pensamentos, os discípulos estavam silenciosos e possuídos de respeito. Nem mesmo Pedro tinha uma palavra a dizer. De boa vontade se teria detido daquele santo lugar que fora tocado pela luz celestial e onde o Filho de Deus manifestara sua glória. Mas havia trabalho a fazer pelo povo que já andava por toda a parte à procura de Jesus. Um grande grupo se ajuntara ao pé do monte. Ali, conduzidos pelos discípulos que tinham ficado atrás, mas que sabiam para onde Jesus se retirara. Ao avistar Jesus, o povo que se achava na planície correu-lhe ao encontro, saudando-o com expressões de reverência e alegria. Todavia, com sua própria visão, percebeu que se achavam em grande perplexidade. Os discípulos pareciam perturbados. Acabara de verificar-se uma ocorrência que lhes causara cruel decepção e os humilhara também. Enquanto esperavam ao pé do monte, chegara um pai trazendo-lhes o filho, a fim de ser libertado de um espírito mudo que o atormentava. Aos discípulos fora conferida autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsar, quando Jesus enviara os 12 a pregar pela Galiléia. Ao saírem fortes na fé, os maus espíritos lhes haviam obedecido a palavra. Agora tinham ordenado em nome de Cristo que o espírito atormentador deixasse a vítima, mas o demônio simplesmente escarneceu deles. Os discípulos, incapazes de compreender o motivo de sua derrota, sentiram estar desonrando a si mesmos e ao Mestre. E havia entre a turba escribas que exploraram o melhor possível essa oportunidade para os humilhar. Aproximando-se dos discípulos, apertaram-nos com perguntas, tentando provar que eles e seu mestre eram enganadores. Ali estava, diziam triunfantemente os rabis, um mau espírito que nem os discípulos, nem o próprio Cristo poderiam vencer. O povo inclinava-se a tomar partido dos escribas, e um espírito de desprezo e desdém penetrou a multidão. De repente, porém, cessaram as acusações. Avistaram Jesus e os 3 discípulos que se aproximavam. E numa rápida reviravolta de sentimentos, o povo se voltou para ir-lhes ao encontro. A noite de comunhão com a glória celestial deixara traços do semblante do Salvador e de seus companheiros. Iluminava-lhes a fisionomia uma luz que encheu de reverente espanto os que os olhavam. Os escribas recuaram atemorizados, enquanto o povo saudava Jesus. Como se houvera presenciado tudo o que ocorrera, o Salvador chegou ao cenário do conflito e, fixando o olhar dos escribas, indagou: que é que discutis com eles? Mas as vozes tão ousadas e desafiadoras antes emudeceram agora. Fizera-se silêncio em todo o grupo. Então, o aflito pai abriu caminho por entre o povo e, caindo aos pés de Jesus, desabafou a história da sua atribulada desolação e desapontamento. Mestre, disse, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e esse, onde quer que o apanha, despedaça-o. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Jesus correu os olhos em torno sobre a multidão tomada de espanto, os fingidos escribas e os perplexos discípulos.
leu em cada coração a incredulidade, e em voz repassada de tristeza exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Pediu então ao consternado pai: traze-me cá o teu filho. O menino foi levado, e quando os olhos do Salvador pousaram sobre ele, o mau espírito lançou-o por terra em convulsões de agonia. Ali estava no chão a revolver-se e espumar, soltando guinchos que não pareciam humanos. Novamente, se defrontaram no campo de batalha o príncipe da vida e o príncipe dos poderes das trevas. Por um momento, Jesus permitiu ao mau espírito que ostentasse seu poder, para que os espectadores pudessem compreender a libertação prestes a operar-se. Jesus perguntou: quanto tempo há que lhe sucede isso? O pai contou a história de longos anos de sofrimento. E depois, como se não pudesse mais suportar, exclamou: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes. Mesmo então o pai punha em dúvida o poder de Cristo. Jesus responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Não há falta de poder da parte de Cristo. A cura do filho depende da fé do pai. Com uma explosão de lágrimas, compreendendo a própria fraqueza, o pai lança-se sobre a misericórdia de Cristo com o brado: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Jesus volta-se para o sofredor e diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. Ouve-se um grito. Há uma angustiosa luta. O demônio, ao sair, parece a ponto de arrebatar a vida da sua vítima. Então o rapaz fica imóvel e aparentemente sem vida. A multidão murmura: está morto. Mas Jesus, o tomando pela mão e erguendo-o, apresenta-o ao Pai perfeitamente são de espírito e de corpo. Pai e filho louvam o nome do seu libertador. A multidão pasma da majestade de Deus, ao passo que os escribas, derrotados e humilhados, afastam-se de mau humor. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quanta alma oprimida pelo pecado tem repetido esta súplica. E a todos responde o compassivo Salvador: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É a fé que nos liga ao céu e nos traz força para resistir ao poder das trevas. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo o mau traço de caráter e resistir a toda a tentação, por mais forte que seja. Mas muitos sentem que lhes falta a fé e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas almas, em sua impotente indignidade, se lancem sobre a misericórdia de seu compassivo Salvador. Não olheis para vós mesmos, mas para Cristo, aquele que curava os doentes e expulsava os demônios quando andava entre os homens, é ainda hoje o mesmo poderoso Redentor. A fé vem pela palavra de Deus. Apegai-vos, pois, à promessa: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Lançai-vos a seus pés com o clamor: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Não podeis perecer nunca, enquanto assim fizerdes. Jesus havia passado a noite com os discípulos no monte. Ali sobre o monte, Jesus se revelara em sua glória, junto com Moisés e Elias, diante dos olhos extasiados dos seus seguidores. Os discípulos desejariam ter ficado para sempre ali junto de Cristo. Mas a verdade é que nesta vida nós não podemos permanecer sobre o monte para sempre. Há momentos em que no alto do monte a gente recebe a revelação do poder de Deus,
O Espírito fala de maneira poderosa ao nosso coração, nos toca, nos chama, nos convida, opera em nós. Nós sentimos a presença imediata de Deus e o próprio clima do céu. Mas a verdade é que a vida não ocorre no alto do monte, a vida acontece aqui neste mundo. E este mundo é um mundo mau. É um mundo de lutas, é um mundo de problemas. É um mundo onde o diabo oprime as pessoas. É um mundo onde o mal está presente em todos os lugares, em cada circunstância. O dia estava raiando. As multidões de sofredores, enfermos, necessitados já se aglomeravam à espera de milagres. Os discípulos recebiam a multidão enquanto Cristo e os 3 que passaram a noite no alto do monte retornavam. A demanda era grande. A necessidade era extrema. E logo, um homem com um filho enfermo procura os discípulos de Cristo pedindo por ajuda. E os discípulos, atarefados, assoberbados, talvez até cobrando, porque estavam sozinhos, porque Cristo demorava, resolveram agir, mesmo sem a presença de Jesus. E é uma tragédia toda vez que a gente tenta agir sem que Cristo esteja conosco. E aqui não se trata apenas de presença física. Os discípulos estavam com o coração distante de Jesus. Achavam que podiam continuar exercendo o ministério sem a sua presença no meio deles. E eles, com todas as forças e por todos os meios que conheciam, tentam expulsar o demônio, mas sem sucesso, sem resultado. Descendo do monte, Jesus e os discípulos, trazendo ainda dentro de si a lembrança daquilo que haviam contemplado, enxergam um quadro dramático. Os 9 discípulos que haviam permanecido ao pé do monte ainda eram discípulos de Jesus, ainda trabalhavam para Cristo, mas mesmo estando seguindo a Jesus, não tinham poder espiritual para realizar a obra de Deus. Alguma coisa estava errada na vida deles. E os fariseus aproveitavam-se da situação para zombar de Jesus. Lá estava um homem com um problema. Os discípulos fizeram tudo o que sabiam que podiam fazer, mas nada dera resultado. Frustrados, eles estavam desolados quando Jesus os encontra. Sem Jesus, eles tentaram fazer a obra de Jesus. Mas sem Jesus, a obra não tem resultado, não obtém sucesso, não vai a lugar nenhum. Jesus não fica assustado com a cena. Vê o drama, as pessoas discutindo com os discípulos, o rapaz jogado, rolando pelo chão, o pai em angústia. Cristo pergunta: o que é que está acontecendo? E lhe dizem que haviam trazido perante os seus discípulos alguém que precisava de ajuda, mas os discípulos foram incapazes de prestar qualquer tipo de socorro. O pai, no seu desespero, dirige para Jesus as palavras de súplica: Senhor, será que o Senhor pode me ajudar? Se o Senhor puder me ajudar, tenha compaixão de mim. Ajuda meu filho. Cura meu filho. Expulsa o mal da vida do meu filho. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam me ajudar. E Cristo diz: você crê? Tudo é possível ao que crê. Você crê que seu filho pode ser curado? Se você crê, a bênção pode ser derramada sobre a sua vida. Se você crê, os milagres de Deus podem ser reais para você. E o pai diz: eu creio, Senhor. Então, Jesus ordena ao espírito mau que se retire
daquele rapaz, os espíritos maus saem. As pessoas ficam admiradas. E na mente dos discípulos fica a pergunta: por que nós não podemos ajudar este pai? Qual é o nosso problema? Qual foi o nosso erro? E Jesus, com os discípulos agora à parte, lhes diz que o problema é que eles tentavam fazer a obra de Deus, em nome de Deus, mas sem confiarem verdadeiramente no poder de Deus. Faltava-lhes fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber as bênçãos de Deus. Você tem fé? Fé não é torcer por alguma coisa. Fé não é jogar na loteria. Fé não é crer que talvez alguma coisa de bom aconteça. Fé é a plena convicção de que Deus nos ama, de que Ele dirige a nossa vida, de que Ele cuida de nós, de que Ele está acima de todas as coisas, de que Ele ouve as nossas orações, de que Ele conhece as nossas necessidades, de que Ele está disposto a nos ajudar. Fé é o apegar-se sem limites ao poder de Deus, às suas promessas, crendo que Deus é fiel. Você tem fé? Se você tem fé, então tudo lhe será possível. Milagres podem acontecer. A limitação não está no poder de Deus, mas está em nós. Nós é que colocamos condições à operação da graça de Deus na nossa vida. O Deus dos milagres hoje é o mesmo de ontem. O Deus dos heróis da fé é o mesmo Deus que está presente em nossa vida. O poder não está limitado ou restrito à atuação dele. Você crê? Você tem fé? Fé é apoderar-se do invisível. É ser capaz de lançar-se nas mãos de Deus, ainda que nós não o contemplemos todas as circunstâncias. Fé é ser capaz de construir uma arca no alto de um monte, longe de um rio, num mundo que nunca viu chuva. Fé é ser capaz de sair de onde morava, do meio da fartura, da abundância, da riqueza, para um lugar sem saber para onde ia. Fé é ser capaz de tomar seu filho, seu único filho, em obediência ao chamado de Deus, oferecê-lo no alto de um monte, ainda que você não saiba o desenrolar final dessa história. Fé é ser capaz de enfrentar um mar à sua frente, entrando nas águas quando um exército de Faraó vem atrás de você, com a certeza de que Deus proverá. Fé é você não desistir de Deus. É você não condicionar o poder de Deus. É você não duvidar da sua capacidade, do seu amor, da sua bênção, da sua graça. Você tem fé? Nós dizemos que temos fé, porque servimos a Jesus. Somos discípulos de Jesus. Mas somos mais parecidos com esses 9 discípulos do que com o próprio Mestre. Nas nossas crises, nós falhamos, nós duvidamos, nós fracassamos. Na nossa vida, a gente tenta muitas vezes resolver os problemas sem Jesus. Eles podiam ter esperado Jesus descer para resolver o problema daquele pai, mas quiseram resolver o problema sem Jesus. Sempre quando a gente tenta resolver os problemas da vida sem Jesus,
a gente se frustra. Porque sem Jesus, nós não somos nada. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. E no meio desta guerra espiritual, nós precisamos de força espiritual. Os demônios não se submetem a não ser com muito jejum e oração. Mas nós queremos vencer orando pouco e jejuando quase nada. Achamos que podemos ter sucesso sem dependência, sem comunhão, sem a presença de Cristo. Cristianismo sem a presença de Jesus não nos leva a lugar nenhum. É ilusório, é vão. Você tem fé? Na sua fé, você tem buscado resolver os teus problemas com a presença de Jesus, tendo Jesus na condução da sua embarcação no meio da tempestade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a aprendermos a lição. E a lição é muito simples. Sem Jesus, não tente ir em frente. Sem Jesus, você não pode nada. Sem Jesus, aquilo que você pensa que será um sucesso não passará de um tremendo fracasso. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.